Pessoal, meu nome é Ivan Xavier, estou aqui novamente para a gente fazer mais alguns exercícios sobre elaboração de croquis para projetos de arquitetura. E hoje a gente vai começar com um movimento simples, né, que é importante na relação do nosso trabalho. Né? Então vamos lá. Então imagine um perfil de uma via pública, né, que vocês têm eventualmente algumas edificações, né? Ok? Aí você tem espaço, né? Se desenvolve o perfil de rua, e aqui novamente volta às edificações existentes. Você quer propor alguma coisa, a gente pode novamente trabalhar com uma linha, tá certo? E aí sugerir uma edificação que tenha um caráter diferenciado, né? Ok? Tá certo? Eu acho que isso é muito interessante, a movimentação desse tipo, e aí a gente pode construir, propor elementos que mantenham o gabarito, né, do meu edifício, tá certo? E que traga alguma coisa nova em relação a esse edifício. Acho que é interessante isso, né? Aí você vê uma interligação entre blocos. A gente é possível perceber aqui uma sugestão de você ter um subsolo, né? Talvez uma praça aqui ampla, né? E aí a gente pode trabalhar um pouco desse paisagismo, dessa vegetação que vai ser incorporada no meu projeto. Aqui fazer uma grande massa de vegetação. Acho que isso também fica bem interessante, tá certo? E aí trabalhar eventualmente uma área com mezanino baixo, né? Acessos, tá certo? Acho que isso a gente já começa a dar uma ideia do que seria provavelmente o nosso edifício, né? Ok? Eu gosto muito da ideia de você ter edifícios que eles ficam soltos em relação ao piso, né? Isso dá uma leveza impressionante, né? Em relação à própria paisagem, o que ele pode destacar, né? Ok? Então eu criei aqui uma ambientação conjunto com uma grande vegetação aqui, tá certo? Um subsolo que praticamente integra os edifícios, né? Ok? Ou seja, tem uma grande integração aqui a nível da paisagem. E aí a gente trabalha essa vegetação, ok? Acho que isso é interessante, né? E aí agora a gente pode tentar também, no próprio edifício, fazer algumas características que você gostaria de estar presente no seu projeto. Por exemplo, uma lâmina, um painel laminado, né? Uma textura diferente. Olha aqui, ó. Olha aí a leveza disso, né? Eventualmente traços horizontais também para quebrar um pouco. Isso dá uma beleza interessante, né? Olha aí, pessoal. Você vê que através de traços rápidos a gente conseguiu propor. Esse pode ser um conjunto habitacional, né? Pode ser um museu, né? A gente não está muito preocupado com o programa em si. Mas a ideia aqui é sempre ter possibilidades em relação ao projeto, né? Acho que isso é legal. E você vai olhando o desenho e cada vez mais você vai incorporando elementos novos. Acho que isso que é a grande magia, né? Tá certo? Você trabalhar essa transparência e essa beleza que realmente é o projeto. Coisa também que é interessante, a gente pode definir uma escala, aqui uma linha, né? Aquilo que a gente acha oportuno em termos de distâncias mínimas do edifício,
a distância entre um bloco e o outro. Eu acho que isso é bem bacana, né? Aqui também a gente pode considerar essa possibilidade. É como se estivesse já fazendo uma espécie de uma modelagem, né, das dimensões desse meu edifício. Olha aí, é interessante isso, né? A gente também pode indicar eventualmente uma direção norte, a tendência, a orientação solar aqui que acontece por aqui na parte da manhã, na parte da tarde. Acho que isso são umas coisas que fazem com beleza o meu edifício, né? Ok? E aí a gente pode pegar depois cada bloco desse, estudar com profundidade, aumentar a escala, né? Tentar colocar um pouco a relação da escala humana, que a gente consegue desenhar aqui a escala humana, para a gente perceber como que é essa movimentação. Ok? É isso, pessoal. Sabe que rapidamente a gente consegue fazer uma proposição do que seria esse projeto, né? Ok? Muito bem. Bom, feito isso, vamos trabalhar um outro projeto, um outro edifício, né? Tentando fazer uma coisa um pouco diferente, fazer uma escala mais ampliada, né? Chegando mais próximo, né? E aí eu posso trabalhar novamente um plano que é rígido aqui, tá certo? Uma grande abertura aqui, talvez uma movimentação desse tipo. Não tenho nem muita certeza do que vai sair aqui, mas a gente vai testando, né? Talvez eu possa trabalhar aqui uma ideia de eventualmente um subsolo, tá certo? Eu acho que isso fica interessante, né? E aí eu tenho essa movimentação, olha aí, novamente as linhas horizontais dando força a meu croquis. E a partir daí eu consigo já pensar numa elevação, né? Olha aí. Pensar nisso, eventualmente uma laje aqui, e aí uma sequência de planos aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Posso também pensar numa integração, e aí sim eu posso, olha só, rapidamente saiu uma ideia aqui, né? Tá certo? A gente pode trabalhar isso aqui, né? Eventualmente sendo pavimentos que se articulam, né? Ok, tá aí. Muito bom. Olha só que interessante, eu posso eventualmente gerar uma abertura aqui, e isso me possibilita, ó, entrada de luz aqui, né? Isso é muito legal, que a gente pode sugerir que a luz está entrando aqui nesse sentido, entrando nesse sentido também, ok? Então eu tenho uma orientação aqui solar que está me indicando essa possibilidade, assim como essa possibilidade. Acho que é legal a arquitetura, e aí você tem uma iluminação interna, e aqui você tem os pavimentos, né? Posso ter uma movimentação de laje. Aqui também eu posso ter uma outra abertura, posso ter eventualmente uma área de paisagismo interno, tá certo? E novamente essa transparência aqui nessa minha cobertura, né? Ok? Acho que isso é bem legal, né? Então essas possibilidades em relação à minha movimentação solar, né? Acho que fica bem interessante no meu projeto, né? Aí eu tenho um elemento que se destaca, né? E aí novamente falando para vocês, a gente vai incorporando elementos novos muito rapidamente, né? Tá certo? E aí a gente consegue construir isso, né? Acho que fica legal isso, né? Muito bem. Eu posso também já
insinuar eventualmente um sistema estrutural. Gosto muito disso, né? Isso aqui é uma espécie de uma laje nervurada, né? E acaba dando sustentação a essa minha concepção, né? Na escala maior, né? Então vale a pena a gente insinuar isso e pensar nessa concepção estrutural, né? É bem legal, importante, né? E a gente dá uma clareza, né? E aí, ó, guarda-corpo aqui, outro vazio aqui, uma transparência aqui, né? Ok? Olha aí. Novamente aqui a minha estrutura, né? Minha laje nervurada, que acaba realmente dando um up legal no meu edifício. Né? Aqui os elementos rígidos ligados à fundação, né? Às vezes a gente acaba destacando isso, um peso maior, né? Olha aí, tá certo? Às vezes com duas cores a gente consegue realmente trabalhar e fazer um projeto, um movimento rápido, né, pessoal? Então acho que é importante. Eu sempre gosto de incorporar no edifício a vegetação. Acho que a vegetação ela é fundamental, né? E ela acaba dando uma característica importante ao meu edifício, né? E acaba a gente sugerindo essa movimentação, ok? A vegetação é muito legal, ela mostra aí uma integração entre a natureza que hoje em dia está tão menosprezada, né? Então nós arquitetos temos que trabalhar isso com muita liberdade e sempre sugerir, né? Ok? Os grandes paisagistas, como o Lemarx, falam que eu posso ter a melhor arquitetura, mas se eu não tiver um paisagismo integrado, ela não é nada. Na verdade, o paisagismo acaba ajudando, integrando essa arquitetura e dando beleza a ela. Então, olha aí, a gente consegue já perceber alguns elementos importantes desse croquis rápido, né? Acho que é isso, né? Muito bom, pessoal, é isso. Vou tentar fazer mais uma sequência, né? Agora. E aí a gente vai trabalhando. Procurar fazer alguma coisa mais simples, né? Vamos ver o que a gente consegue. Talvez tentar fazer um detalhamento, né? Que às vezes a gente também tem essa dificuldade, né? Às vezes eu tenho um ambiente que precisa ser detalhado, uma sala, talvez o corte seja um elemento bem oportuno para a gente detalhar, né? Então eu tenho aqui uma linha, né? E aí tem um elemento estrutural forte, né? Tá certo? Normalmente, dependendo do que for esse ambiente, talvez eu tenha forro, né? Eu tenho um elemento de estrutura, né? Posso ter um elemento mais leve aqui, a cobertura, né? Que de certa forma deixa passar um elemento, a luz, se for necessário nesse ambiente, né? Aqui também eu posso ter um pleno aqui embaixo, né? Eu posso ter também aqui o meu piso, eu posso ter elementos de conforto acústico, né? Pensado nesse piso, né? Ok? Eu posso ter uma laje do tipo drywall, steel deck, né? Um elemento divisório existente hoje que são leves. E aí eu posso ter elementos portantes aqui, ó, né? Talvez até a minha decisão aqui de
deixar um elemento mais solto, mais leve. Isso é legal, né? A gente acaba deixando. E a estrutura metálica ajuda muito nisso, hein, pessoal? Acho que é interessante, né? Então eu posso ter painéis aqui de exposição, enfim. E aqui trabalhar alguns elementos, né, que ajudem a difundir a luz, né, e projetar aí uma luz que destaque o elemento que eu quero mostrar aqui nesse pequeno ambiente aqui. Então, acho que isso é interessante, né? Então aqui novamente eu tenho um elemento estrutural importante, forte, tá certo? Eu tenho uma cobertura leve, tá certo? Ok? Eu tenho um isolante acústico aqui, tem uma laje do tipo steel deck, né? Aqui um isolamento, ok? E aí eu vou definindo isso, e aí eu aponto aqui a minha orientação de luz, né? Acho que isso é muito interessante, né? Isso acaba nos dando aí uma perspectiva da estrutura, do detalhe, né? Eu acho que isso é muito legal. Se os arquitetos conseguirem desenvolver isso, fica bem legal. Então a gente começa a olhar a arquitetura como um outro fenômeno, né? Uma coisa bem interessante. Você vai da escala maior do sítio, né? Escala bem grande, reduz para uma escala bem específica e aqui vai no detalhe, né? Eu acho que isso também é bem legal. Acho que vale a pena a gente pensar nisso, tá certo? E é isso. Muito bem. Esse é um tipo de exercício, a gente pode fazer mais um também, e aí não tem limite, né, pessoal? É só ter papel em branco e vontade de fazer que a gente vai longe, né? Entendeu? Então eu posso começar aqui. Uma movimentação, uma brincadeira aqui rápida, né? Movimentação eventualmente de um edifício, né? Com essas características. Muito louco isso, né? Então, novamente, eu tenho os elementos fortes aqui, tá certo? Essa é a minha movimentação. Okay? Aqui eu posso estruturar meu edifício. Aqui a gente começa a dar uma noção de elemento de estrutura, como que as coisas acontecem do ponto de vista estrutural, né? Eu gosto sempre de fazer isso, porque eu acho que é legal, né? E aí acaba dando uma clareza aí para o que a gente está pensando, né? Ou seja, o meu edifício ele tem que ter o que a gente chama de construtibilidade, né? Então, papel e a caneta aceita qualquer coisa, né? A gente vai se movimentando e vai acontecendo, né? Ok? Né? E aí eu posso trabalhar aqui uma sala eventualmente de exposição, uma sala de espetáculo, enfim. Propor arquibancadas aqui, propor um palco, né? Enfim. E aí a gente trabalha isso, né? Ok? Isso é legal. Eu posso também aqui, uma coisa que a gente falei no desenho anterior, estabelecer uma relação de escala, né, das devidas proporções entre os elementos, né, as dimensões chaves do que me interessa, né.
ok? Posso fazer isso inclusive em relação às alturas, né? Como que eu estabeleço essas relações entre a altura, ok? Ó, né? Essas distâncias. Isso é legal, né? A gente pode também definir a dimensão da largura aqui. Acho que isso é importante para a gente conseguir transformar esse croquis num projeto que se viabiliza. Obviamente a gente tem problemas, né, de inclinação, captação de águas pluviais, uma série de elementos que têm que ser estudados no desenvolvimento do estudo preliminar. Aqui nós estamos falando da predisposição de criação de ambientes, né, que promovam, né, tá certo? Um ambiente que se integra, né, que eu eventualmente tenho captação de luz externa, né, que eu tenho atividades, né, e eu acho que isso é interessante, né? Então tá aí. Então isso é uma coisa bem legal e boa de se fazer, da gente pensar, né? Ok? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês também, né? Quando a gente promove esse tipo de croquis, que é um croquis rápido, né? Ele é um croquis rápido, não tem muita preocupação, né? A gente às vezes quando deixa soltar a mão, é interessante. Então a gente pode usar, como eu fiz aqui, uma caneta com uma espessura mais grossa no início, como eu trabalhei a base, né? E depois uma caneta mais fina e alguma cor para destacar, né? Aqui eu posso ter uma área de serviços, por exemplo, né? Ok? Áreas de apoio, né? Enfim. Então acho que isso é legal, né? Nunca deixar de a gente propor nossa vegetação, que vai acabar integrando o meu edifício, né? Através de elementos, né, que fazem parte dessa beleza e desse conjunto. Né? Aqui eu estava ali praticamente no corte, tá certo? E aí a gente pode fazer essa brincadeira, né? E aí esse meu desenho acaba tendo essa característica, ok? Como eu falei anteriormente, em vídeos anteriores, é importante a gente conhecer os arquitetos, ver como que eles planejam, como que eles desenvolvem seus desenhos, e a partir daí acabar estabelecendo uma relação, né? A forma como o arquiteto desenha, como ele consegue iniciar os seus traços, e aí vocês vão praticando isso e em pouco tempo vocês conseguem realmente criar com muito mais rapidez e contribuir para a arquitetura brasileira. Acho que isso é legal, né? Que inclusive não deve nada a ninguém no exterior, né? A gente tem muitas coisas interessantes, né? Vale a pena nisso, ok? Então essas relações de distâncias vale a pena estabelecer, tá certo? Tem proporções nessas áreas, eu posso estabelecer uma proporção igual a essa, tá certo? Assim por diante. E a gente define isso, ok? Na fase de estudo preliminar um pouco mais avançado, né? Isso aqui é o croquis, a ideia inicial. Na verdade, esse croquis é uma forma de a gente se convencer de que essa proposição é boa. Acho que isso que é interessante e que vale a pena, né? É isso, pessoal. Então, aí a nossa pequena contribuição, né? Para vocês aí como arquitetos e estudantes de arquitetura que estão desenvolvendo essa habilidade que é tão importante, que é o desenho analógico, e muitas vezes a gente vê os alunos com muita dificuldade de realizar. Por isso que assim meu interesse em desenvolver esse tipo de desenho, essa prática, estimulá-los a fazer isso. Acho que isso é muito bom. Eu agradeço a oportunidade. Se vocês gostaram,
Não deixe de fazer seus comentários e dar um ok pra gente, um like, que seria sempre bem-vindo, né? Ok? Estimula a gente a cada vez mais propor desenhos, propor croquis e metodologias de ensino em diversas áreas da arquitetura, que é um universo muito amplo. Muito obrigado e um grande abraço.